Meu querido, se você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre esse texto e falar sobre a essência básica do Evangelho de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 13. Leiam comigo a partir do que vai ser projetado. A minha Bíblia está na versão NVI, que é a nova versão internacional. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Ou, em algumas versões, por que ocupar espaço inutilmente? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a estercarei ou adubarei. Se der fruto, ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Que o Senhor nos abençoe na leitura da palavra. O texto que a gente leu fala de uma parábola que Jesus estava contando. Jesus conta de uma figueira que é plantada num lugar aparentemente estranho, no meio de uma vinha, plantação de uva. Figueira, árvore que dá figos, uma árvore estranha no ninho. E o dono daquela vinha, que plantou a figueira, vinha periodicamente olhar a figueira e verificar se estava dando figo. Ninguém planta uma figueira para ser um ornamento, senão plantaria um bonsai, uma roseira. Não era ornamento que ele queria fruto. E ele vai atrás dos frutos e não encontra. E passa 1, 2, 3 anos. Depois de 3 anos, ele chama o vinhateiro, que é a pessoa que ele coloca para cuidar da vinha. Ele diz: olha, essa figueira está ocupando espaço na minha vinha. Preciso disso. Eu posso aproveitar esse espaço com outra coisa. Eu não encontro fruto nela. Estou vendo aqui, já fiz de tudo por ela e ela não dá fruto. Faz o seguinte: corta. Me retei. Corta. E aí o vinhateiro diz assim: vamos fazer o seguinte, me dê mais 1 ano. Eu vou insistir nela. Eu vou escavar ao redor, eu vou regar, eu vou colocar adubo nela. Aí você espera mais 1 ano. Se ela der fruto, e eu acho que ela vai dar, porque eu vou insistir nela, aí você deixa. Mas se ela não der, aí paciência. Aí você corta. Beleza? Beleza. Qual é a forma correta de a gente ler essa parábola? De a gente interpretar e entender do que Jesus está falando? Como todo e qualquer trecho da Bíblia, a gente precisa olhar um texto à luz do seu contexto. As falas de Jesus só têm sentido se a gente analisa o todo do que Jesus falou. A fala dentro do seu contexto. E qual é o contexto dessa parábola? É exatamente o que ele vinha falando antes de contar essa parábola. Tanto é que entre uma coisa e a outra tem uma palavra chamada então. E todas as vezes que tem o então na Bíblia, quer dizer que um texto vai explicar outro texto. Simples. E o que Jesus vinha falando? Jesus recebe a notícia pelos discípulos que alguns judeus foram mortos por Pilatos, o governador.
E Pilatos matou aqueles homens e misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam a Deus. E certamente na mente dos discípulos estava uma ideia: rapaz, esses caras devem ter pecado muito feio. Eu não sei o que eles fizeram, mas foi um pecado muito grave para que uma tragédia dessa acontecesse na vida deles. E aí vem Jesus, dando, em primeiro lugar, uma quebra na teologia dos discípulos. Ei, eu quero que vocês imediatamente abandonem essa ideia de que o que acontece na vida material de vocês é sempre uma consequência de uma semeadura espiritual. Nem sempre. Nós vivemos num mundo que é o mundo do choro amargo. Vocês acham que aquelas pessoas que morreram à faca de Herodes, que aquela morte trágica é fruto necessariamente do fato deles não terem dado o dízimo, do fato deles terem faltado o culto de domingo, do fato deles terem ido na festa da semana passada no Parque de Exposições? Você acha que é isso? Você acha que a vida é assim, tão retributiva? Desculpa, querido, não é assim. Não é uma relação tão lógica. Essa teologia de prosperidade que vocês estão alimentando, de que você é tão próspero materialmente quanto você semeia espiritualmente, e de que o crente em Jesus, de que aquele que tem uma fé genuína nunca passará por lutas, você está iludido. Quebra imediatamente essa teologia. Vocês acham que só porque uma pessoa morreu de forma trágica quer dizer que ele era mais pecador de todo mundo? Vocês estão iludidos. E aí ele fala de um outro fato, que a Bíblia não traz uma outra menção sobre ele, mas que certamente os discípulos conheciam. Ele dizia: lembra daqueles 18 que a torre de Siloé caiu em cima deles? Certamente eles lembravam. Pronto. Vocês acham que esses homens que morreram esmagados por uma torre que caiu em cima deles, só por causa disso eles eram mais pecadores do que todos os outros judeus? Vocês estão loucos. Esse tipo de teologia não tem base naquilo que eu estou ensinando para vocês. E aliás, era isso que dava um nó na cabeça de Asaf. Se você for ler o Salmo 73, o salmista Asaf vai escrever e ele está atordoado. Às vezes eu não consigo explicar, Deus, onde é que você está quando o ímpio prospera e quando a pessoa boa morre pobre? O que está acontecendo com a justiça de Deus? Se você for reparar, também é esse nó que está na cabeça de Jó por 38 capítulos. Jó tentando achar uma explicação lógica para o fato de que ele, mesmo sendo justo, estava pobre, doente e sem família. E aquilo ferra a cabeça do cara. A mentalidade retributiva, meritória, que a gente está acostumado a ter aqui no mundo. Mas espera aí, meu dízimo está em dia. Estou indo todos os dias na igreja, orei, jejuei. Cadê a prosperidade que não chega? Aquela que o apóstolo prometeu. Cadê? Já semeei bastante no reino. E por que não estou colhendo materialmente? Jesus está quebrando essa ideia. Querido, não é assim que funciona. É bem possível, e pode ser, que aqueles que foram agora tiveram o seu sangue misturado com o dos sacrifícios aqui na terra, pode ser que lá na glória eles já estejam com o sangue misturado com o do Cordeiro. Pode ser que aquelas pessoas que tombaram na torre de Siloé aqui na terra, pode ser que na glória já estejam sendo aclamadas acima de um trono. Você não sabe o que está acontecendo. Nem sempre a falência material é sinônimo de falência espiritual. Eu conheço o testemunho de um pastor que no seu leito de morte, ele chama os familiares e disse: olha, queridos, se eu tenho um pedido para fazer para vocês não deixem o Senhor. Não deixem o Senhor. E eu quero dar um testemunho para vocês. O câncer entrou no meu organismo, corroeu cada uma das minhas células. Avançou em cada centímetro dos meus ossos, mas não mexeu em 1 milímetro da minha fé. Sim, há pessoas com suas unidades de fé inabaladas, inabaláveis, mas com suas vidas aqui,
talvez corrompidas pela doença, por uma crise financeira. Sim, o crente em Jesus, pessoas com fé também podem sofrer abalos, também estão sujeitos a todas as tragédias que o mundo nos impõe. Sim, bala perdida também pega em crente. Sim, na casa de crente também pode ter tsunami. A promessa que temos em Cristo é uma satisfação que vai além das circunstâncias. Aquilo que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, olha, as circunstâncias para mim já não fazem a mínima diferença. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Eu posso ter muito dinheiro, mas eu posso também estar em carestia. Eu posso ter fartura, ou eu posso também não ter muita coisa. Aliás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou empoderado. Eu aprendi a ser pleno independentemente das circunstâncias. O que ele quer dizer é que as circunstâncias podem estar ruins, sim. Então Jesus está quebrando de primeira uma teologia. Ou seja, a teologia da prosperidade não é novidade do século 21. Ela já existia naquele tempo. Essa ideia de que o mundo espiritual faz necessariamente nascer uma prosperidade material, já estava na mente dos discípulos. E Jesus já quebrava isso há 2000 anos atrás. Mas Jesus traz uma outra teologia, e é sobre ela que eu quero falar. A teologia do arrependimento. Jesus está falando sobre a essência do Evangelho. Jesus, ao mesmo tempo que quebra uma ideia, ele insere outra. Ele está dizendo, tá bom, vocês querem falar de perecimento, né? Vocês querem falar sobre se dar mal, sobre dar ruim na vida. Vocês querem saber o que é que vai dar ruim mesmo para vocês? O verdadeiro perecimento, vocês vão experimentar, sabe quando? Se vocês não se arrependerem. O verdadeiro perecimento, vocês acham que aqueles caras que foram mortos por Herodes tão ruins? Eu vou te dizer, tá ruim mesmo, é você se não se arrepender. Você acha que é muito pecador aquele cara que morreu esmagado por uma torre de Siloé, aqueles 18? Meu irmão, muito pecador mesmo. O perecimento de verdade, aquele que não tem volta, ele está destinado àqueles que não se arrependem. Jesus está dizendo que aquilo que é contrário ao Evangelho, aquilo que é o oposto do Evangelho de Jesus Cristo, oposto aos padrões bíblicos, é uma vida sem arrependimentos. Curiosamente, uma das coisas que o mundo de hoje mais aclama, as pessoas que são enaltecidas e são coroadas, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então você é um animal. Não é possível que você não se arrependa de nada. Sinceramente, eu me arrependo de tudo. Quando eu terminar esse culto, eu vou me arrepender da pregação. Poderia ter pregado melhor. Poderia ter falado aquilo. O tempo todo, o Senhor nos convida ao arrependimento. E eu vou falar disso. Mas a essência do Evangelho é uma vida de arrependimento. Jesus está dizendo que não há nada tão obscuro, não há nada tão condenatório, não há nenhum tipo de perecimento pior do que o daqueles que não se arrependem. Pronto, esse é o pano de fundo. E aí a Bíblia diz, e então ele contou uma parábola. Eu quero dizer para vocês que o tema dessa parábola que nós lemos é, qual é o tema? Arrependimento. Pronto. Você tem que ler essa parábola à luz da ideia de arrependimento. Amém? Pronto. Aí ele vai falar sobre um homem que era dono de uma vinha. E, sendo dono de uma vinha, no meio da vinha ele planta uma figueira. Vinha exige um solo específico. Não é qualquer lugar que nasce uva. Se você tentar plantar uva na tua casa, tu não vai ter uma boa vinha. A vinha exige solo qualificado, condições climáticas muito favoráveis. Há pouco tempo atrás, as pessoas começaram a manifestar surpresa, porque na Chapada Diamantina começou a se produzir vinho de boa qualidade aqui na Bahia. Vinho de boa qualidade na Bahia As pessoas estudaram e mantiveram, fizeram uma combinação ali para que o solo comece a ficar adequado para nascer uma boa uva. Não é qualquer lugar que nasce boa uva. Há regiões no mundo que são famosas só por causa do clima favorável a nascer uva.
Por exemplo, eu não sei se você sabe alguma coisa sobre a região da Borgonha. A única coisa que eu sei é que lá tem vinho. O vinho da Borgonha. É a única coisa que eu sei de lá. Pronto, acabou. Quando a gente vai para o sul do país, um dos passeios mais legais é conhecer o quê? Vinícolas, vinhedos. Aquela beleza que é ver aquilo ali, porque há uma condição favorável. Não é qualquer lugar que se planta uva. Mas figo, figueira, não tem tanta exigência assim. Basicamente, qualquer solo pode dar figueira. Não precisa de tanta exigência. Tenha isso em mente. E aí, olhando para cá, parece que essa figueira está uma estranha no ninho. E eu quero dizer para você que você é essa figueira. Eu não sei se você já se sentiu como um estranho no ninho. O que eu estou fazendo nesse emprego? O que eu estou fazendo nesse casamento? O que eu estou fazendo nessa família? O que eu estou fazendo nesse corpo? Eu estou falando para pessoas aqui que não acham lugar no corpo em que encarnaram. Eu estou falando para pessoas aqui que não acham lugar na faculdade, no curso que escolheram um dia e que hoje se arrependem. Eu estou falando para pessoas que se perguntam todos os dias como foram parar na família onde estão. Eu estou falando para pessoas que todos os dias oram a Deus e dizem: Senhor, me tira desse trabalho, me tira desse emprego, porque eu não me identifico com nada aqui. Eu não me identifico com as pessoas, não me identifico com a atividade, não me identifico com o lugar. Imagina, você olha em volta, tudo uva, 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 e você, figueira. Ô peste. Que vida é essa? Mas eu disse para vocês, o solo onde é plantada a uva é um solo qualificado. A figueira nasce em qualquer solo, mas uva, não. Então, se a figueira poderia nascer em qualquer solo, mas Deus escolheu o melhor solo possível para plantar aquela figueira. Eu quero dizer para vocês, Deus é o dono da vinha. E Ele sabia onde estava te plantando, quando te plantou no lugar onde você está. Ele não errou quando te colocou nessa família. Ele não errou quando te colocou nesse corpo. Ele não errou quando te colocou nessa carreira. Ele não errou quando colocou um certo propósito no seu coração, que hoje talvez você pergunta: meu Deus, por quê? Porque eu não sou youtuber. Meu Deus, é tão mais fácil. Tão mais fácil ser influencer. Porque eu não sou rifeiro, tá todo mundo rico aí. Meu Deus, vida tão difícil. Quem sabe os questionamentos que vêm ao seu coração. Por quê? Por que eu estou aqui? Talvez se sentindo um estranho no ninho. E Deus está dizendo: eu te coloquei no melhor solo, preparado de antemão, para que você desse fruto onde você está. Deus não errou. Ele sabia quem era você. Foi de propósito que Ele colocou você aí onde você está. E de onde você está implorando para sair. Vai sair não, viu, Binho? Vai ficar aí. Só que tem uma coisa. Ele colocou a figueira no melhor lugar possível. Aquele solo era um solo rico, era um solo bom, era o solo, assim, ele está dizendo: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo possível. Só que eu chego aqui e essa figueira não dá fruto, não dá fruto. Eu quero ver essa figueira dando fruto. E aí a gente vai pensar: que fruto é esse que Jesus está falando? Lembra comigo, qual é o tema dessa parábola? Pronto. Arrependimento. Se vocês forem reparar, em Mateus capítulo 3, no verso 1, ele fala da primeira pregação de João Batista. A primeira pregação de João Batista foi assim, ó. E apareceu João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E se você for olhar no capítulo seguinte, Mateus capítulo 4, fala da primeira pregação de Jesus.
E desde então Jesus passou a pregar e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. A primeira pregação de João Batista foi sobre arrependimento. E aliás, nessa pregação, João Batista, em Lucas capítulo 3, verso 8, e também em Mateus capítulo 3, verso 8, ele vai falar uma coisa específica. Ele diz assim: é preciso que vocês manifestem fruto que demonstrem arrependimento. Qual é o fruto que Jesus está esperando dessa figueira? Falem para mim. Nossa, vocês são muito inteligentes. Arrependimento. O fruto que essa figueira precisa mostrar é arrependimento. E eu quero falar para vocês sobre o que é arrependimento à luz da Bíblia. Arrependimento à luz da Bíblia não se confunde com simples e mero remorso. A gente está acostumado a conceber, a imaginar arrependimento como o quê? Arrependimento é aquela dor, aquele peso que você sente todas as vezes que experimenta a consequência de um erro. É algo que você não sentiria, por exemplo, se não se tornasse público. É algo que você não sentiria se não fosse descoberto. É algo que você não sentiria se não vazasse no Zap. É algo que você não sentiria se sua mulher não soubesse. É algo que você não sentiria se seu chefe não descobrisse. É algo que você não sentiria se a polícia não descobrisse. O nome disso não é arrependimento. O nome disso é remorso. A dor que é causada, a tristeza profunda que é causada, todas as vezes que você experimenta as consequências de um ato, o nome disso é remorso. É culpa. Arrependimento é outra coisa. À luz da Bíblia, arrependimento está diretamente ligado a uma alegria, a um alívio por saber que você já não é a pessoa que fazia o que fez. Arrependimento é a alegria, é o alívio de dizer: ufa, ainda bem que eu não sou mais aquele babaca. Sabe quando você cresce, se torna um adolescente e diz: que bom que eu não mijo mais na cama. Que bom que eu não uso mais fralda. Que bom que eu não preciso mais de uma chupeta para dormir. Que bom que eu passei dessa fase. Que bom que eu cresci, que bom que eu amadureci. Arrependimento é isso. O arrependimento é a convicção de que o Saulo de hoje não faz o que o Saulo de ontem fazia. Então não há nada mais idiota à luz do Evangelho do que uma vida sem arrependimento. Uma vida sem arrependimento é uma vida paralisada, estatizada, engessada. É uma vida que não se movimenta. A gente vive num paradigma de competições, de comparações. E hoje, o nosso ideal de felicidade é olhar para a vida das outras pessoas que nos cercam, olhar para a vida das videiras que nos cercam e ver: se eu ganho mais do que elas, eu estou feliz. Se minha vida está melhor, se o meu carro é melhor que o dele, é sinal de que eu estou bem. Isso não faz sentido espiritualmente, óbvio, que é um padrão de inveja, mas não faz sentido culturalmente, não faz sentido socialmente, não faz sentido existencialmente, porque pessoas são distintas, necessidades são distintas, custos de vida são distintos. Então, se ele ganha 20 mil e você 5 mil, não quer dizer que ele tem uma vida melhor do que a sua, porque pode ser que com 5 você seja muito mais feliz, satisfeito e realizado do que ele com 20. Óbvio. Então não faz sentido nenhum esse modelo de vida que a gente está adotando. Eu sempre falo de uma jovem que um dia me procurou aqui na igreja e disse assim: pastor, eu estou aterrorizada, porque eu estou olhando a vida de todo mundo, das minhas colegas, e eu olho o Instagram delas, cara, está todo mundo feliz. Eu não sei como, mas minhas amigas do colégio, todas felizes. Minhas colegas de trabalho, todas felizes. As pessoas aqui da igreja, eu olho, está todo mundo feliz. Mas aí eu fui olhar meu Instagram e eu descobri que eu estou feliz. E é claro que a gente está falando de um paradigma de ilusões. De uma venda fake, uma vida que está sendo vendida para padrões de comparação, de competitividade. Está todo mundo querendo ganhar.
Esse tipo de comparação só adoece, só te torna cada vez mais estéril. Uma árvore infrutífera. Então, que tipo de comparação vale a pena? Só existe uma à luz da Bíblia. Uma comparação que todos os dias deve ser feita. A de você de hoje com você de ontem. Todas as vezes que você olhar para si e achar que em algum momento da história, perdido por aí, tem um você melhor do que o de hoje, o Senhor está te chamando urgentemente ao arrependimento. Urgentemente ao arrependimento. É necessário se dobrar ajoelhado diante dele e dizer: Senhor, eu me arrependo em nome de Jesus. Porque é sim um padrão obrigatório à luz do Evangelho, que você hoje saiba coisas que o de ontem não sabia. Que você hoje tenha consciências que o de ontem não tinha. Que você hoje seja alguém melhorado. E a Bíblia diz que como a luz da aurora vai brilhando, assim é a vereda do justo. Todos os dias vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. E que Cristo nos chamou para imprimir a sua imagem em nós. É necessário que amanhã você seja um pouquinho mais parecido com Jesus do que o que você é hoje. Na oração que eu fiz depois de ler a Bíblia, ou antes de ler a Bíblia, eu disse: Senhor, o meu desejo, o meu pedido é que ninguém saia por aquela ou aquela porta igual à forma como entrou. Não tem sentido você vir no culto e voltar a mesma pessoa. Não tem sentido. À luz do Evangelho, o culto bem aproveitado é um culto que você entra uma pessoa e sai outra. É isso que é um culto bem aproveitado à luz do Evangelho. É sinal de que houve arrependimento. Arrependimento é isso, é a alegria, a felicidade, o alívio de saber e poder dizer: aquilo que eu fui eu já não sou. O Saulo de hoje é melhor que o de ontem. Ele está mais trabalhado por Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, um novo encontro. Ele aprendeu coisas que o de ontem não sabia. Ele conheceu uma pessoa nova, ele abraçou alguém, ele se compadeceu com a dor de alguém. Ele está mais parecido com Jesus hoje do que ontem. Então o clamor daquele homem é: figueira, pelo amor de Deus, eu não aguento mais chegar aqui e encontrar você todos os dias a mesma figueira, com as mesmas folhas, as mesmas flores e nenhum fruto. Eu preciso que você demonstre um fruto de arrependimento. E aí ele chega, espera, e a figueira não muda, sempre aquela vidinha mais ou menos, e aquela mesma coisa, aquela moleza, aquela coisa de crente sindicalista: a luta continua, companheiro. Ele perde a paciência. Diz: ó, eu não preciso de figueira ocupando banco de igreja. Eu não tenho compromisso com o número. Eu não ganho por número. Não preciso disso. Corta. Chega. Mas aí aparece uma outra figura. O vinhateiro. A pessoa que está perto. A pessoa que está todos os dias passeando na vinha. A pessoa que ele enviou para estar junto da vinha e junto daquela figueira. Eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus é o vinhateiro que está perto de você, que está te acompanhando e conhece a sua história, conhece a sua dor. E ele olha para o dono da vinha e diz assim: calma, eu vou interceder por ela. Calma, pai, eu vou insistir nela. Calma, dono da vinha, eu vou falar o coração dela. Calma, eu vou levar ela no culto, eu vou atrair ela à minha presença. Calma, eu vou colocar aquele louvor que mexe com o coração dela. E hoje ela se arrepende. Calma, pai, hoje eu vou tocar de uma forma diferente nela. Calma, pai, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade de fazer algo para que a vida dela seja impactada. Calma, pai, hoje ela vai se arrepiar no culto e vai fazer um voto e vai aceitar o apelo. Calma, pai, hoje ela vai tomar uma decisão de sair da igreja e ser uma nova criatura. Calma, pai, hoje ela larga aquele pecado, hoje ela abandona aquele relacionamento que te afasta tanto, me afasta tanto dela. Hoje ela para de ser estéril. Calma, pai, hoje ela vai tomar uma decisão e dizer: eu decido ser santo. Calma, pai, hoje ela vai fazer um compromisso contigo. Calma, pai, hoje ela vai dar fruto.
Eu quero dizer para você, querido, quero dizer para você, minha querida, que Jesus está insistindo com você. E Ele está intercedendo ao Pai pela tua vida, como teu advogado. Mas Ele quer ver você dando fruto. Ele está fazendo um investimento. E Ele disse que Ele vai fazer duas coisas. Ele diz: Pai, eu vou dar minha cartada final. E a cartada final dele, ele vai dizer: eu vou escavar em volta. Primeiro eu vou escavar em volta. Quando escava em volta é para aumentar a profundidade do solo. Mas muitas vezes quando escava, um pedaço da raiz vai junto. Pode doer. Pode ser que Jesus faça coisas que doam em você, com o simples propósito de ver você dando fruto. E aí ele vem com a cartada final. E a cartada final ele vai dizer: eu vou jogar o quê? Que ele fala? Joga o quê? Adubo. Quem já sentiu o cheiro de adubo? É bom ou ruim? Vamos lá, para vocês terem uma ideia do que é o cheiro de adubo. Quem é que já foi no Barradão? Ah, tá sem graça. Aquele cheiro de chorume com lixo. Sabem como é? Cheiro de adubo. Cheiro de aterro sanitário. Cheiro de ausência de título. Já sentiram esse cheiro? Pronto, é bem parecido com aquilo aí. É o cheiro de adubo. Jesus está dizendo: eu vou jogar isso nela. E essa vai ser minha cartada final. Vocês sabem, adubo, esterco, ele tem certos tipos de nutrientes que enriquecem o solo. E que a planta suga dali e consegue frutificar. Mas aquilo é algo extremamente desagradável, mal cheiroso. E Jesus está dizendo: essa é a minha cartada final. Até agora não funcionou. Mas eu vou dizer uma coisa, Pai. Eu vou fazer tudo o que for necessário para essa planta dar fruto. Eu vou fazer tudo o que for necessário para que você se orgulhe dela. Eu quero dizer para você que algumas perdas que você tem enfrentado na sua vida, que algumas dores mal cheirosas que você tem enfrentado, você chama de investida de Satanás. A Bíblia chama de Jesus jogando adubo para você se converter. Às vezes esse adubo vem em forma de desemprego, para que você volte a entender. Aliás, o pastor Tim Keller tinha uma frase muito interessante. Ele diz assim, que às vezes a gente só entende que Jesus é tudo o que a gente precisa, quando Jesus passa a ser tudo o que a gente tem. Às vezes o adubo vem em forma de acidente, de perda. Ah, que pregação miserável é essa? Eu quero dizer para você, não queira estar na cartada final de Jesus. Não queira estar na cartada final dele, porque ele vai fazer tudo o que for necessário para que você não escape da mão dele, para ver você frutificando. Ontem eu ouvi o testemunho de uma irmã. Ela disse: olha, eu fui criado no Evangelho, me desviei, voltei, me desviei de novo. E estava no mundão, desiludida com a igreja. Até que um dia eu recebi um certo adubo, que atendia pelo nome de Covid-19. E esse adubo deixou ela entubada, em coma, diversas vezes. Vários dias, a ponto de quando ela voltar, ela não conseguia andar, atrofiou os músculos, passou vários dias desacordada, em coma, desenganada pelos médicos, numa unidade onde só 2 pessoas sobreviveram, ela foi uma delas. E ela dizia que enquanto ela estava
desacordada enquanto ela estava entubada. Ela disse que todos os dias, o tempo todo, ela ouvia o barulho de um culto começando. Eu estou ouvindo barulho de culto, de culto, de culto. A ponto de, quando ela acordou, ela sabia que o Senhor estava dando a ela uma segunda chance. E ela sabia para onde ela deveria ir. No último curso de membros aqui da Lírio, ela foi uma das pessoas que se apresentou aqui. E hoje está de novo integrada na igreja, dando frutos dignos de arrependimento. Não queira ser alvo da cartada final de Jesus. Esses adubos são bem mal cheirosos, mas eu quero dizer para você, elas são o limite da prova de amor dele por você, pela sua vida. São coisas que ele faz para não lhe perder. São coisas que ele faz para você não se perder de si mesmo. E são provas de amor, dolorosas, mas que têm sim o poder e o condão de trazer você de volta à presença dele e fazer você frutificar. Ele está dizendo, você ainda vai ter orgulho dessa figueira, pai. Você vai ter orgulho dessa figueira. E aí ele está dizendo, eu vou insistir, eu vou falar, eu vou trabalhar, eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou fazer tudo, eu vou regar, eu vou fazer tudo o que for necessário, eu vou dar minha cartada final. Se ela der fruto, glórias a Deus. Aí você deixa, pai, aí você chama ela de filha, aí você acolhe. Mas se mesmo assim ela não der fruto, aí você corta. E eu quero dizer para você, por último, é que nós não temos o direito de abusar da misericórdia de Deus. Nós não temos o direito de brincar com a paciência de Deus. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, mas elas não estão esticadas. Não quer dizer que você pode fazer o que quiser e está tudo bem com isso. Não brinca com a misericórdia de Deus, querido. Deus é um Deus de amor, mas também de juízo. Deus é um Deus de misericórdia, mas também de justiça. Deus é Deus de caráter. Ele não nega a si mesmo. Ele é fiel a si e às suas palavras. E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E só há um caminho para não morrer. O caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento. O escritor de Hebreus diz em forma muito clara e categórica, o Espírito Santo diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E talvez eu estou falando com pessoas que até hoje endureceram o seu coração e se mantêm como figueiras estéreis. Aproveita enquanto o vinhateiro está falando com você. Eu acredito piamente que se hoje você pecar e pedir perdão, Deus vai lhe perdoar. E se amanhã você cometer o mesmo erro e pedir perdão de coração sincero, Deus vai lhe perdoar. E se depois de amanhã você pedir perdão de coração sincero, Deus vai lhe perdoar. E se depois de amanhã, como diria Daniela Mercury, lembrou da música, denunciou a idade. Os velhos aí. Alegria agora e depois. Se depois e todos esses dias você pecar no mesmo erro e pedir perdão novamente de forma sincera, Deus vai lhe perdoar. O problema não está em Deus. Sabe onde está o problema? Em você. O Talmud judaico diz, cometa o mesmo erro 2 vezes e ele não vai parecer tão errado. O pecado cauteriza, acostuma, insensibiliza e deixa você daqui a pouco consciente de que aquele erro não é tão erro assim. E aí o próximo passo, aí você cria uma teologia para dizer que seu erro na verdade não é um erro, é um acerto. E você começa a se validar. E aí você já não sente mais, é você que não sente mais a necessidade de pedir perdão, porque aquilo já não é um erro. E você não vai se arrepender, porque agora você está abusando da misericórdia de Deus.
espiritualmente, o pecado é comparado à lepra. A lepra, ela tira a sensibilidade de parte do seu corpo. E quando você toca, você já não sente. E daqui a pouco aquele corpo vai necrosando, a pele vai secando, ressecando. E aí quando você toma uma topada, fica um dedo. Ele vai matando aos poucos. Ele vai tirando a sensibilidade. E o Espírito Santo toca em você e você já não sente. Então o problema não está em Deus. O problema está em você. Tanto tempo acostumando, exibindo folhas, exibindo flores e sem dar fruto. O Pai está dizendo: você tem mais uma oportunidade. Mas quem não der fruto, vai ser cortado. Querido, não brinca com Deus. Não brinca com o pecado. Não brinca com o juízo. Hoje é dia de arrependimento. O vinhateiro está aqui. Está falando com você. Feche seus olhos. Baixe um pouquinho a sua cabeça. Não espera vir adubo, cara. Não precisa vir a cartada final. Não precisa isso. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de dizer: eu não quero ser mais eu não quero mais ser essa pessoa. Eu sei para onde Ele está me chamando. Eu sei para onde Ele está me atraindo. Eu sei para onde Ele está me levando. Por que eu estou resistindo tanto? Por que eu insisto em colocar outras coisas acima de Deus na minha vida? Por que eu insisto em estabelecer tronos no meu coração a ídolos que não são de verdade? Por que eu estou colocando aquela pessoa de forma tão importante na minha vida e estou achando que sem ela não vivo? Por que eu estou achando que dinheiro é tão importante assim, que sem dinheiro, se eu não for rico, se eu não prosperar tanto, por que eu estou passando por cima de tanta gente, de tantos princípios, de tantos valores, só para ganhar mais dinheiro? Por quê? Por que eu estou entronizando prazeres mundanos? Por que eu estou entronizando tanto sexo assim? Será que eu necessito tanto assim? Será que eu não consigo ter temperança nisso? Por que eu deixo os prazeres? Por que eu deixo os costumes? Por que eu deixo tanta coisa me dominar? Por quê? Jesus está te chamando. O dono da vinha e o vinhateiro estão dizendo de forma bem clara: eu dei tudo o que essa figueira precisava. Eu fiz tudo o que ele... O problema não sou eu. O problema não é Deus, querido. Se você está achando que Deus é parte do problema, Ele não é. Deus já fez tudo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Espírito Santo e é Ele que está falando ao seu coração agora. É Ele que está trazendo esse conflito interno para o seu coração e para a sua mente agora, te lembrando de coisas das quais você precisa se arrepender. A gente está acostumado a se arrepender somente dos pecados grandes, somente dos erros grandes, mas eu quero te convidar também a se acostumar, a se arrepender daqueles erros que você já se acostumou a cometer, dos pequenos erros que você naturalizou na tua vida, das pequenas mentiras, das pequenas propinas, dos pequenos atrasos, das pequenas coisas que você mente para o seu chefe, daqueles pequenos sites que você visita, daquelas coisas pequenas que você naturalizou na tua vida e que estão deturpando o teu caráter de pouco a pouco e você não está percebendo. Eu te convido a se arrepender também disso. Uma vida de arrependimento é o que o Senhor espera de nós. Fique de pé. Tem uma última historinha que eu queria contar para você. Uma ilustração. Imagine o seguinte. Imagine que você está em casa e você vê um bandido entrando na tua casa. Imaginou? Só que você conhece sua casa melhor que o bandido. Aí você dá a volta pelo quintal, surpreende o bandido. E aí você tem uma arma na sua casa que era do seu avô. Aí você pega aquela arma: opa, estou invadindo minha casa. E aí você vai e mata o bandido. Aí quando você vai, não era um bandido, era um menino pegando uma bola. Aí você se desespera: eita! Você corre, você liga para um advogado e fala: rapaz, aconteceu um negócio louco aqui. Eu achei que era um bandido, acabei matando.
E era um menino que veio pegar uma bola aqui. Como é que eu faço para não ter flagrante, para responder liberdade, para me apresentar aqui? Preciso de um advogado agora. Mas você faz isso. Você se preocupa com as consequências. Você não conhece aquele menino, não sabe nem quem era. Agora imagine outro caso. Imagine um caso que você está numa reunião de família e você está limpando essa arma. Você pega aquela arma e limpa, aquela mesma arma. E no meio dessa limpeza, ela dispara e mata teu pai. Pergunta: você liga para advogado na hora? Você se preocupa com flagrante? Você se preocupa em responder em liberdade? Ou você apenas senta, chora, 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 chora e chora, porque você feriu alguém que você ama? Porque você atingiu o coração do teu pai. Você não vai ligar para advogado na hora. Você matou teu pai. Minha pergunta é: quando você peca, você se preocupa em esconder o erro? Você se preocupa em quem vai descobrir seu pecado? Você se preocupa em será que isso vai dar divórcio? Você se preocupa em as pessoas divulgarem, as pessoas falarem mal de você? Você se preocupa em perder ministério, em perder cargo? Você se preocupa em ser difamado? Ou você senta, chora, chora e chora, porque você feriu o coração do teu pai? A sua relação com o pecado denota e diz se você está arrependido ou se você só tem remorso. Ore ao Senhor agora.